Olá pessoal de casa, meu amigo é o Bicho, volta à televisão de vocês, sempre com dicas, entrevistas e variedades, tem o bloco do adestramento, né? Então, no quadro de variedades, no início do programa, agora eu chamo a atenção de vocês para uma parte bem interessante, onde a Silvane, uma psicóloga, vai falar sobre terapia com cavalos, né? Que trabalha com crianças deficientes físicos e mentais, né? Com um déficit de atenção também. É um trabalho bem interessante, a entrevista ficou bem legal, a informação que ela passa para vocês. Agora, no início do programa, eu queria comentar uma outra coisa. Em relação à página do programa, Facebook, meu amigo é o Bicho, eu queria pedir para vocês participarem, entrarem lá, acessar meu amigo é o Bicho no Facebook e compartilhar as informações. De repente vocês me passam dicas de futuras matérias, né? Mais informações, né? Do que eu posso fazer num próximo programa, para você de casa interagir com a gente aqui e eu conseguir atender o seu pedido, a sua necessidade de informação, certo? Seguindo o programa, agora vem a Silvane, que vai falar sobre terapia com cavalos. Olá pessoal, meu amigo é o Bicho, está aqui com a Silvane de Assis Brasil Dias, psicóloga, que vai esclarecer algumas dúvidas para nós, pertinentes à parte de ecoterapia. Para quem não conhece, é um assunto bem interessante, então eu vou tirar as dúvidas com ela, para mim e para você aí de casa. Oi Silvane. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. E tu pode falar para nós como funciona essa prática? Eu sei que ela já funciona há bastante tempo, né? Mas quais são os princípios que ela atinge nas crianças ou no paciente? Bom, a ecoterapia é um trabalho que utiliza sempre o cavalo para intermediar uma prática terapêutica com crianças, adolescentes e adultos. A base do trabalho, ou como iniciou como um trabalho mais como uma terapia motora em função do movimento tridimensional que o cavalo tem quando se desloca ao passo. Para buscar o equilíbrio e tal. Exatamente. Então, se iniciou como uma terapia motora e foi se percebendo que esses pacientes que tinham iniciado o trabalho com o cavalo em função de uma demanda motora tinham grandes benefícios emocionais. E aí que entrou o trabalho pertinente à minha área, que é a área emocional. E começou a haver, então, a indicação para o trabalho para pacientes com patologias ou com necessidades especiais pertinentes à área emocional. E tu, como psicóloga, não é qualquer psicólogo que pode até fazer esse tipo de tratamento, de terapia, né? A tua formação é um pouquinho diferente, ela tem um a mais. Sim, sim. Eu tenho a formação clássica como psicóloga e eu tenho que ter, para trabalhar com a ecoterapia, eu tenho que ter um curso, pelo menos o curso básico de formação em ecoterapia, que hoje a única instituição que promove esse curso é a ANDE Brasil. Aí tem que saber montar e tal, para conduzir o cavalo. E sim, essa é a questão principal, assim, não basta ter o desejo em relação ao trabalho, enfim, com o cavalo, mas tem que se ter a prática, né, de montaria, de manejo, né, com o cavalo montado e o manejo do cavalo no solo. Sim. Porque a gente tem que conduzir, tem que entender quais são as reações. E outra, ajudar o paciente a montar, como ele deve se comportar em cima do cavalo. Exatamente, também. A gente tem que poder ler no cavalo também se ele está apresentando algum sinal de estresse, se tem alguma coisa que está incomodando e que pode interferir de uma forma negativa durante a sessão, né? É porque assim como eu falo para meus clientes, né, que o cachorro ele sente o lado emocional de quem está conduzindo ele. No cavalo é a mesma coisa, né? Sim. Se é uma criança com deficiência física ou uma limitação mental, esse seria o termo? Né? Pode ser. Então o cavalo, ele sente, ele percebe isso, né? Percebe. Ele, por exemplo, a égua que a gente trabalha, eu vou fazer a propaganda da Clarabella, ela é extremamente sensível, assim, isso é uma característica que a gente tem que ter com o cavalo da ecoterapia. Ele tem que gostar de estar perto de pessoas, né? E isso se manifesta, eles percebem tanto o estado de espírito do paciente quanto o estado de espírito dos terapeutas, né? Se é alguém que não se sente tão à vontade com o animal, eles percebem isso e claro que isso vai se expressar de alguma maneira durante a sessão. E isso facilita o trabalho daí, né? Toda a vida, sempre, né? É mais que meio caminho andado, né? É mais. Eu digo assim que a formação é importante, o estudo teórico, essa construção, o entendimento da técnica, de por que isso é eficaz, mas se tem que ter um bom relacionamento com o cavalo. O cavalo é usado como ferramenta, né?
Exatamente. E é um ser vivo, a gente tem que entender os limites, a gente tem que entender que tem algumas coisas que algum animal gosta e o outro não se incomoda. Então, isso é outra questão principal, a gente tem que conhecer o cavalo que a gente trabalha. É uma relação de respeito e troca sem preconceito, né? Sem preconceito algum. Sem preconceito algum. Qual é que é o tipo de resposta que tu observa, assim, nos teus pacientes? Qual é o perfil, assim, do paciente e o tipo de resposta que tu observa? Para comentar com quem está de casa que não entende nada. Não entende nada. Acho que a primeira coisa que a gente observa é que o paciente estabelece um vínculo inicial sempre com o cavalo, né? E a gente fica, às vezes, em segundo plano. Tem uns cães lá, às vezes em terceiro plano, fica de coadjuvante e eu acho que essa é a sabedoria que a gente tem que ter, de saber ocupar um lugar de coadjuvante e que interfere quando necessário no trabalho. Sim. Né? Que auxilia melhorando a postura do paciente, que auxilia solicitando um exercício, que auxilia conversando para poder trabalhar alguma questão que esteja sendo motivo de algum conflito. Autoconfiança, né? Exatamente. O paciente acaba desenvolvendo uma autoconfiança, tendo ela um problema físico ou emocional. Ou ambos, né? Porque isso traz, a gente pensa, por exemplo, uma criança que tem uma limitação, que não caminhe, frequenta a escola, tem um cognitivo preservado, olha os amigos jogam bola, de repente tem um desejo de jogar futebol, não consegue, Então, enfim, essas questões a gente acaba... E ele no cavalo ali, ele se sente... Claro, tá igual aos demais, ou faz coisa que os colegas não fazem. Não tem medo de montar, tem medo de montar. Isso a gente já teve em relação a irmãos, em relação a até outras crianças, assim, eles fazem o que outras crianças têm medo de fazer, né? E o paciente com a carência psicológica, o que é trabalhado nele? Olha, principalmente, a gente percebe um grande ganho em relação a pacientes que têm dificuldade de se vincular, né? E a gente traduzindo isso em patologia seria... Autismo? Exatamente. Que tem algum grau de espectro de autismo, né? Pode ser leve, pode ser moderado, pode ser mais grave. A gente percebe um grande ganho, porque nessa comunicação silenciosa, isso se estabelece de uma maneira... brilhante, assim. Sim. Realmente muito sutil, mas muito é muito sutil e é muito eficiente, né? E a gente vai intermediando esse trabalho e vai tentando se incluir, vai tentando Tu acaba de comprovar uma coisa que eu falo com meus clientes: não conversem com seus cães. Pois é, a gente gosta de conversar, só que a gente fala demais às vezes. Gera uma ansiedade, um nervosismo. Acho que um paciente em cima de um cavalo, se ele começa a falar muito, ele também agita o cavalo, não agita? Pois é, o cavalo de eco tem que estar um pouco preparado para isso, ele tem que estar habituado. Até porque uma criança pode eventualmente chorar, quando estão em fase de adaptação, crianças que têm mais dificuldade, às vezes podem gritar, podem ter até uma reação inesperada de agressividade em relação ao cavalo. Então a gente tem que trabalhar com um cavalo que tem uma tolerância um pouco maior que o habitual, assim. Porque, de fato, assim, essa ansiedade ou esse comportamento diferente, em geral, estressa o animal, né? Ele vai perceber, né? Esse que montou em mim é um pouco mais calmo, quando é frequente, assim, né? Percebe, reconhece as crianças. É mais agitado. A nossa égua tinha uma criança que, às vezes, vinha dormindo no carro, quando tiravam do carro, ela chorava. E enquanto ela não ia, não cheirava a criança, não via que estava tudo bem, ela ficava agitada. inquieta. Mas faz parte disso, é o vínculo que vai se criando, trabalhando, né? Faz parte do processo, né? Uma criança, depois que se acostuma, fica tranquila. Né? E o cavalo, depois da sessão, ele vai para o descanso. Sim, a gente tem um limite em relação ao atendimento, né? A gente nunca faz mais do que 3 ou 4, no máximo 4 atendimentos consecutivos, em geral 3, né? Porque realmente o cavalo precisa descansar. Tanto do ponto de vista de comportamento, do envolvimento que ele tem com a situação, com a gente, com as crianças, com os adultos, quanto do ponto de vista físico, assim, né? Algumas pessoas que montam têm dificuldades físicas, isso determina que tem espasticidade, que tem uma simetria, e isso de alguma maneira exige um pouco mais do cavalo também, mesmo que ele esteja ao passo, né? Então precisa descansar. Precisa descansar. Tu tem algum Facebook, algum contato para tu passar para nós, de repente,
da Hípica, ou para quem não conhece, de repente buscar mais informações? Sim, tem o nosso site. Quer passar o site? Quero passar o site. É www.contatoecoterapia.com. Quer repetir? www.contatoecoterapia.com. Silvânia, obrigado pela tua participação, obrigado mesmo. Eu que agradeço, é um trabalho lindo, eu faço questão de divulgar. Com certeza, eu também é admirável o que tu faz, né? Então, quando tiver mais dúvidas nesse assunto, eu vou te chamar aqui de novo. Pode ser? Bem-vindo. Então, tá. Obrigado. Tá bem. Obrigado. Bom, agora no quadro do adestramento, nosso já frequente aluno, o Doc, vai para a aula seguinte, onde hoje a demonstração de adestramento vai ser uma reprise do que ele já aprendeu, do que já foi feito com ele. Só que em grupo, né? Então ele está no meio de companhia, então dá para observar que ele vai estar um pouco nervoso, né? Mas vamos curtir a matéria aí, ou as imagens do seu Doc. Vamos para a próxima aula do seu Doc. Aquele procedimento normal de tirar ele de dentro do canil, sempre com um comando. Ele aguarda no portão para daí depois sair do canil. Sempre é importante manter essa relação de controle, né? Então, quando soltar ele do canil, depois vai se praticando sempre o que o cachorro já aprendeu. Então, um comando foi a autorização dele para sair dentro do canil. Agora o outro comando foi para chamar ele, para colocar a guia nele. E agora posicionar ele do lado esquerdo, que foi o lado do definido, para passear com ele. Vou praticar um pouquinho o adestramento, a questão dos comandos que já foram ensinados para o Doc dentro do pátio, para depois a gente partir para a rua. Então hoje vai ser a primeira aula individual com todo o adestramento que foi feito nele, né? Das aulas anteriores, né? Então é o senta, o comando para passear, né? Exigindo o ritmo, a direção, né? Dá para observar que ele ainda está com aquele tique ainda de dar a pata quando senta. Isso é um comportamento típico de que um dono ensinou, né? De sentar e dar patinha, sentar e dar patinha. Só que às vezes ele se torna um comportamento inconveniente, né? Então ele tá molhado ou pisou no barro, ele senta e dá a pata. Daí atira a pata, atira barro, atira tudo em cima de ti. Então é importante o cachorro dar a pata quando for solicitada a pata dele, né? E não dar a pata quando ele quer. Então aqui no caso dá pra observar bem que o Doc dá a pata quando ele quer, porque eu não tô pedindo a pata. Então, aqui vamos pro primeiro portão, né? Procedimento normal aquele de sentar para guardar, abrir o portão, demonstrando um pouco de ansiedade, mas normal. Senta, tem que ter um pouco de paciência, não adianta. Aí autoriza para sair. Aí sai, a Maia quis participar, mas hoje não é o dia dela, né? Ó, daí o Doc já ficou ansioso e vão para a rua. Aqui é outro portão, mesmo procedimento. Senta, abre o portão, sai com ele, aí depois faz ele sentar para poder fechar o portão. Sempre em aberturas de portão, quando tu vai sair com o cachorro, repete o comportamento. Assim tu evita a fuga, né? Então quando tu abrir o portão, ele vai ficar esperando se ele foi autorizado a sair ou não, se tu chamou ele ou não. E daí, se tu não chamar, ele não sai. Assim isso ajuda bastante. O cachorro vai perceber que não deve sair quando abre o portão, né? Agora na rua, aquela situação toda de ansiedade, com barulhos e cheiros diferentes na rua, tudo tira a atenção do cachorro. Dentro do pátio é uma coisa bem mais fácil de fazer. Na rua, pro cachorro já é um pouco mais complicado, né? Então, mantendo a mesma relação, cachorro do lado esquerdo, né? Calma. O ritmo não pode ser alterado, né? Dá pra ver bem direitinho que ele já evoluiu bastante, né? Na questão da parada. Quando eu ando com ele, eu dou o comando, né? E daí eu paro e ele senta. Tem que sentar, porque vai que eu vou sentar para atravessar a rua. Esse é um comportamento normal que ele tem que ter, né? Tu anda, parou e ele tem que sentar. Ó, ainda tá com o tiquezinho de dar a pata ainda. Seu Doc. Dá pra observar que ele tá faceiro, tá bem ativo, não tá nervoso com a situação. Praticando o adestramento com o Doc. Senta. E o comando do passeio na rua, sempre lado esquerdo, no caso do Doc, o padrão é o lado esquerdo.
retomando agora a parte interna, né? Depois do retorno, entramos, agora a gente vai evoluir preparando ele para a próxima aula. Vamos começar a fazer o deita de novo. O deita sempre para o cachorro mais novo ou mais agitado é mais difícil, né? Então ele não sabe como ele deve deitar, ele deita de lado, ele se atira. O importante é que ele entenda que a palavra deita, quando ele escuta esse som, ele tem que se deitar no chão. Então se ele deita de lado, deita de barriga, ali está o Dylan observando a aula do Doc. Então ele tem que deitar. Depois a gente corrige, né, o deita dele. Mas no primeiro momento ele tem que entender que ele tem que, quando ouvir a palavra, ele tem que ter essa postura aí sozinho. No caso aí eu estou ajudando ele, estimulando ele, né? Então é como ele é novinho, aquela coisa de bobo, quer brincar, né? Aí repete, preparando ele para a próxima aula. No caso aqui eu fiz 3 repetições, finalizando a aula, que essa é a última informação que ele vai gravar da aula. É o deita. E daí o deita na aula seguinte, né? Na semana que vem, eu vou exigir mais o deita dele, né? Ó, quer dar a patinha, né? Então associa o deita a essa situação, né? Esse é o Doc. Finalizando a aula dessa semana. Encerramos o primeiro bloco. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fica aí. Ou dá uma corridinha no banheiro lá e já volta. Vou te esperar aqui.